Então, Abacuque, capítulo 1, verso do 1 ao 4, diz assim a santa palavra de Deus: sentença revelada do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Agora vamos ao verso 13. Somente o verso 13 desse mesmo capítulo, que diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Somente até aqui, no livro de Abacuque, e eu vou complementar com Gênesis capítulo 1. Não precisam abrir, ou podemos abrir então, já que alguns já são rápidos no gatilho ali, já começaram a abrir. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler 2 versos ali. O primeiro verso de Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois que o livro de Gênesis termina de relatar a criação de Deus, ele termina no versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Certo? Essa é a conclusão de Deus quando ele finalizou a sua criação. Tudo que ele havia criado era, assim como ele, bom. E ele coloca uma palavra ainda ali para destacar isso: muito bom. Isto é, não havia mal. Ok? Em Eclesiastes 7, 29, não precisam abrir, que diz: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ok? Aonde eu quero chegar, meus irmãos? Como eu disse na última vez que eu falei a vocês, a minha proposta com o livro de Abacuque é estudá-lo meio que superficialmente, por assim dizer, pegando as suas ideias gerais, suas ideias principais, os seus ensinos mais claros que está contido no livro de Abacuque. Não é uma exposição verso a verso, bem precisa, de cada capítulo do livro de Abacuque. É sermões em Abacuque. Logo que nós lemos a carta de Abacuque, o livro de Abacuque, para podermos compreendê-la, nós nos deparamos com um tema na carta de Abacuque. Ou vários temas, mas que estão todos eles ao redor de um tema. Que seria o quê? O problema do mal. Quais são os temas tratados no livro de Abacuque? Eu listei alguns aqui. Primeiro, o mal no meio do povo de Deus. Os primeiros 4 versículos são estes. Quais são os próximos? O mal no mundo. Terceiro, Deus usa o mal para o bem. Isto é, para disciplinar e castigar o seu povo. É um outro tema que nós veremos no livro de Abacuque. Quarto, a relação de Deus com o mal. Tu é tão puro de olhos, como que tu não podes contemplar? Como é que tu ficas contemplando a perversidade e o ímpio oprimindo, perseguindo o justo, e tu não fazes nada? O problema de Deus com o mal é um dos temas tratados no livro de Abacuque. Sexto, a função da fé para lidar com o mal no mundo. E quinto, o povo de Deus encontrando alegria, paz, esperança em Deus por meio da fé, apesar do mal. Então veja que todo o livro de Abacuque está desenvolvido em volta da questão do mal. Mas o grande ponto que eu quero tratar com vocês hoje é: o que é o mal? Esse é o ponto, essa é a pergunta. Visto que o tema da carta toda gira em torno do mal, para podermos compreender e falar a língua de Abacuque,
e compreender o que ele quer dizer e o que Deus está dizendo com respeito ao mal, nós precisamos compreender e entender na visão de Abacuque, na visão das Escrituras, como nos é colocada, sobre o que é o mal. Compreende mais ou menos? Então nós não podemos dar nenhum passo sequer mais dentro do livro de Abacuque, sem que paremos para pensar, analisar e compreender à luz das Escrituras como um todo, porque isso é daí que deriva o conceito de mal de Abacuque, das Escrituras como um todo, especialmente o Gênesis e o Pentateuco, os primeiros livros das Escrituras. Ali é que ele tem a ideia de mal, é ali que as Escrituras nos dá a ideia do que é o mal, antes de que nós possamos trabalhar as suas ideias e a revelação que Deus deu a ele a respeito do mal. Então a grande questão será o mal. Então, segunda consideração, visto que o grande problema tratado no livro de Abacuque é o problema do mal, já falei isso, não podemos dar nenhum passo sem termos clareza e precisão do que a Escritura ensina sobre isso. Terceira consideração, visto que o mal é o grande problema da história, e do mesmo modo o nosso grande problema, tanto pessoal quanto social, hoje, mesmo que eu me demorasse muitos dias, digamos que eu ficasse 10 pregações aqui explicando sobre essa questão do mal, é de crucial importância deixar esses fundamentos bem estabelecidos e esclarecidos, visto que são fundamentos extremamente necessários, veja bem, para construirmos o nosso entendimento da cura necessária oferecida por Deus para o problema do mal em nós e no mundo. Eu não vou me demorar 10 pregações, provavelmente eu vou levar 3 pregações tratando sobre esse assunto. Mas ainda que eu me demorasse muito mais, seria de crucial importância, porque isso são fundamentos, e fundamentos precisam estar bem estabelecidos. Esse é o propósito. E minha última consideração inicial, antes de nós iniciarmos o conteúdo mesmo da mensagem, é a nossa fé em Deus, meus irmãos. Escutem bem, a nossa fé em Deus não será completa se não entendemos bem a origem e a natureza, o que é o mal. Além do mais, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, nós nunca compreenderemos todo o curso da história do mundo se não entendermos este ensino bíblico a respeito do mal. Se não compreendermos bem o passado, diz Lloyd Jones, não compreenderemos bem o presente, porque as coisas são como são. E menos ainda, ele conclui, poderemos ter qualquer real esperança quanto ao futuro. Compreender o nosso passado é fundamental para compreender o nosso presente e para termos verdadeira e real esperança para o nosso futuro. Lembrando, se o problema do mal é como que fosse uma doença no mundo e nos homens e em nós, é muito importante nós termos um diagnóstico correto para que possamos receber e tratar com um remédio e uma cura realmente correta, de acordo com o diagnóstico correto, para realmente tratar a doença e não ficar como os homens têm feito desde antes de Cristo no tempo dos gregos, nos filósofos gregos, como nós veremos mais para frente, entendendo errado a origem, o que é o mal, e por isso tratando errado, e até hoje os homens fazem isso. Não entendem com clareza do que se trata e por isso remediam pior, mais terrivelmente do que é o próprio mal. Então eu vou me utilizar de 2 gigantes para essa mensagem. Eu me apropriei de partes do sermão do Dr. Martin Lloyd Jones, na primeira parte, e uma parte do sermão do Dr. C.S. Lewis, né? Um outro gigante também. Então vou fazer uso desses dois, do conteúdo desses 2 homens para desenvolver essa doutrina com vocês. Tudo bem? Qual é então a origem do mal? Veja bem, o meu propósito não é ensinar a origem do mal para vocês. Eu vou ensinar, eu vou falar, eu vou estudar com vocês o que as Escrituras dizem sobre a origem do mal, mas com outro propósito em mente. Qual o propósito? Descobrimos o que é o mal. A pergunta que nós queremos responder, ao responder a pergunta qual é a origem do mal, é responder a grande questão: o que é o mal? A definição de mal em nossa cabeça, normalmente, é bastante equivocada. De uma forma ou de outra, tendemos para o dualismo, e assim entendemos o mal como uma energia, o mal como uma força, um poder independente e autoexistente, algo que de uma forma ou de outra sempre existiu e que simplesmente é a força que está ao lado oposta à força do bem. Como 2 poderes, há o poder do bem e aí, igualmente, oposta está o poder do mal.
Essa é a explicação dualista. E, de uma forma ou de outra, é essa a ideia que está na nossa cabeça. Por isso que nós precisamos ir às Escrituras e repensar isso para estabelecer com clareza, ter mais clareza e nitidez o que é realmente isso. Por isso não conseguimos diagnosticar corretamente o nosso problema, a nossa doença, e consequentemente, como eu disse, não remediamos corretamente a nossa real doença com a adequada e genuína cura que nos é oferecido pelo próprio Deus. Ok? Como que as Escrituras iniciam o seu relato sobre a origem de todas as coisas? Como que elas iniciam? Elas iniciam da seguinte maneira: no princípio, Deus. Esse é o pressuposto básico das Escrituras. Deus vem a nós e diz: no princípio era eu. Aquele que é eterno, esse Deus, sem início e sem fim. Aquele que deu início à vida e à existência a tudo o que existe. Deus, sobre tudo mais, Deus de eternidade a eternidade, autoexistente em si mesmo, pleno e completo em si mesmo, Deus em sua inescrutável sabedoria, soberania, infinita santidade, justiça, onipotência, onisciência, imutabilidade e em todas as suas perfeições e atributos. Tudo começou com Deus. Nada a mais. Não havia outros deuses, não havia outros poderes, havia Deus. Ok? O Deus triuno, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, este Deus é o que havia no início de tudo. As Escrituras nos começam dizendo: no princípio, Deus. Que Deus é esse? Deus esse que, de acordo com Abacuque, é tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a perversidade não podes contemplar. Ele é puro. Deus este que, de acordo com João, é luz, e não há nele trevas algumas. No princípio, Deus é este, Deus que é luz e não há nele trevas nenhuma. E o Salmo nos diz: o Senhor é reto, nele não há injustiça. E Tiago finaliza para nós dizendo: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. E Tiago, no versículo 17, conclui: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variações. No princípio, Deus. Que Deus? Este Deus santo, este Deus puro, que não há nele, ele é luz e não há nele trevas alguma. Ele é pureza e não há nele nenhuma e qualquer impureza. Ele é justo, portanto não há nele qualquer injustiça. Esse Deus santo, justo e bom. O que esse Deus fez? De acordo com as Escrituras, as Escrituras diz para nós, verso 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Nos céus, o que está incluído na criação dos céus? Deus criou os céus no plural e a terra. O que significa esses céus? Nesses céus está incluída a criação dos anjos, dos seres espirituais criados por Deus para os seus santos propósitos. Seres que, de acordo com Hebreus 1:14, não são porventura todos eles, se falando dos anjos, espíritos ministradores ou servidores que servem a Deus e aos seus propósitos? Então, a Escritura nos ensina que os céus, quando Deus criou os céus e a terra, os céus se referem ao aspecto celestial, ao exército de anjos, como nós veremos, por exemplo, em Colossenses 1:16, porque Paulo falando a respeito de Cristo, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. O que são todas as coisas? Ele diz: todas as coisas que há nos céus e que há na terra. Qual é a diferença dessas coisas? Ele diz: as coisas que são visíveis, o mundo terrestre, o mundo material, físico, e todas as coisas que são invisíveis. O que são esses? Céus e terra. Visíveis, terra, invisível, céu. Os anjos. Esse mundo celestial que ele criou ao criar céus e terra. E ele diz: todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O que são essas coisas invisíveis? Ele diz: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então ele explica para nós o que é essas coisas invisíveis que Deus criou ao criar os céus por meio de Cristo, segundo Colossenses está nos dizendo. O que são essas coisas? Ele diz: tronos,
dominações, principado e poderes, ou potestades, ou governos, certo? Que ele criou. O que está claramente aqui, principalmente para a leitura daquele tempo, a ideia dos anjos, daquele tempo, entre aspas, tá, meus irmãos? É porque era muito claro para ele essa realidade de que os anjos formavam no mundo celestial, no mundo espiritual, uma hierarquia de poderes, autoridade, tronos. Então isso era um ensino muito claro para eles. Então ele nem precisava mencionar anjos aqui, mas ele mencionava essa frente. Nem precisava, porque essas dominações, tronos e poderes, como Efésios 6, né? As potestades espirituais, as regiões celestiais, se referindo ao império no âmbito espiritual, que são organizações, naquele caso, de anjos caídos. Ok. Em outras palavras, a Bíblia ensina que Deus criou antes e acima de tudo os céus e estes seres nas regiões celestiais, que parece dividir-se em, lá de onde está dizendo para nós, que parece dividir-se em anjos, autoridades e poderes. Todos estes foram feitos e criados por Deus e, naturalmente, todos eram perfeitos, bons e completos. Aquilo que Eclesiastes diz, falando sobre os homens, que diz: uma coisa eu descobri, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A mesma coisa pode ser dita a essas criaturas celestiais. Elas foram criadas retas, justas e boas. A mesma coisa pode ser dita. Ao finalizar toda a criação, incluindo essa, Deus disse, e viu Deus tudo o que tinha feito, e viu que era muito bom. Ok? O C.S. Lewis nos dá um alerta aqui. Ao criar, isso aqui é muito importante, principalmente à luz da aula que nós tivemos nesta manhã. O Alberto realmente nos forneceu uma estrutura muito boa para o que nós vamos tratar aqui. E nós nem havia sido combinado nada. Não sabíamos, né, exatamente qual o tema que trataríamos, mas ele forneceu toda a estrutura necessária para nós entendermos o que nós vamos ver aqui. Veja bem, Deus criou seres, sejam homens, sejam anjos. Ao criar, Deus dá a existência a seres e a coisas, presta atenção, externas a eles e distintas dele, e não uma extensão dele. Isso é muito importante ficar claro para nós. Ah, não, mas lá em Atos diz que nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Ok, mas esse nele não significa na essência dele. Significa que Deus está permeando todas as coisas, na sua onipresença, e Deus é o que sustenta todas as coisas, por isso nós estamos nele, mas não essencialmente nele, como se fosse apenas uma extensão dele. Isso é muito importante, fica claro, isso aqui é fundamental. De maneira que, o que quer que ocorra com esses seres, isto é, algo externo, isto será algo externo e distinto de Deus, não comprometendo sua essência e sua santidade de nenhuma maneira. Vocês compreenderam a importância de entendermos isso? C.S. Lewis nos diz, ele usa um exemplo: Deus inventou e criou o universo como um homem que pinta um quadro ou compõe uma música. Um pintor não é o que ele pinta e não vai morrer quando o quadro for destruído, ou caso o quadro seja destruído, certo? A obra de um artista não é o artista. O que quer que aconteça com aquela obra, isso não acontece igualmente com o artista. Se aquela obra se desfazer, o Criador não se desfaz. Se aquela obra se corromper, isso em nada afeta a santidade, a pessoa do Criador. Ok? Deus criou seres distintos deles. E aí que está, inclusive, a nossa base do que nós realmente somos. Deus é, e Ele criou seres que também são, a partir dele, dependente dele, mas são relativamente seres independentes. Ou, na verdade, independente não é a palavra correta, mas para nós entendermos o que nós estamos dizendo, funciona para nos ajudar um pouquinho. Nós somos seres em nós mesmos, não somos um dedo de Deus, não somos uma extensão de Deus, nós somos em nós mesmos, digamos assim, derivado de Deus, logicamente. Ok? Aqui chegamos, então, à própria essência do ensino bíblico sobre toda esta questão do mal e do pecado. O ensino bíblico se refere a um ser em específico que fazia parte desses anjos celestes, criados por Deus, aquele que nós conhecemos hoje como o diabo ou Satanás.
É evidente que o diabo, meus irmãos, era originalmente uma dessas criaturas angelicais, feitas, criadas por Deus, como vemos, por exemplo, um exemplo que deixa bem implícito essa ideia, em Jó 1,6, que diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A frase filhos de Deus no Velho Testamento geralmente equivale a anjos. E aqui está sendo dito que houve um dia em que os anjos de Deus se apresentaram diante de Deus, e entre esses filhos de Deus, esses anjos, estava também Satanás, o diabo, o que deixava implícito que era ele também um anjo caído, sim, um anjo que já havia se corrompido, sim, mas ele se apresenta no grupo dos anjos, o que deixa implícito a sua categoria de anjo. Prosseguindo, mas o que aconteceu no decorrer do tempo? Evidentemente, meus irmãos, alguma coisa aconteceu. Como se explica a origem do mal? A resposta que nos é dada é que houve aquilo que podemos chamar de queda ou rebelião no mundo angélico, ou no mundo celestial. É isto que alguns textos bíblicos mostram explícita e claramente para nós, como por exemplo 2 Pedro 2,4, que diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, repito, os anjos pecaram? Sim, e pecaram muito antes de nós pecar. Pedro diz: se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservadas para o juízo. Então, a Bíblia ensina claramente para nós que Deus criou o mundo celeste, o mundo dos anjos, e a Bíblia está ensinando para nós, não em detalhes como a nossa queda, porque o que nos importa especificamente a nós, os seres humanos, é o nosso relato de como nós viemos a pecar, como que este mundo veio entrar no pecado. Se Deus não nos descreveu tintim por tintim como ocorreu a queda dos anjos, como ocorreu a queda de Satanás, é porque isso não nos importava saber, tanto quanto nos importa saber como que nós pecamos, como que nós caímos, ok? Mas a Escritura nos afirma que isso aconteceu. Não explica tintim por tintim como foi, mas nos explica que aconteceu, como nós vemos aqui e vamos continuar vendo. E Judas vai nos dizer o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, isto é, uma rebelião, uma revolta no mundo celestial, reservou Deus na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E João vai dizer para nós, na sua primeira epístola: aquele que vive habitualmente no pecado, presta atenção, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Por que ele diz? Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja, a Escritura não diz que os anjos pecaram, e a Escritura não diz: o diabo, ele é aquele que pecou desde o seu princípio, aquele que logo após ter sido criado, essa é a ideia do princípio, logo após ter sido criado, se rebeliou. E qual é a relação então do diabo, desse anjo específico, que a Escritura se refere a ele como provavelmente uma figura de maior autoridade, como é descrito para nós, poderes, tronos, provavelmente ele tinha certa autoridade, por isso certa influência com relação aos demais anjos. Nós vemos isso no decorrer do que nós vamos ver aqui. Jesus diz em Lucas 10, por exemplo: e disse-lhe Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Uma passagem de difícil interpretação, com certeza, mas que acaba esclarecendo o que Apocalipse vai dizer para nós. O que Apocalipse diz para nós? Capítulo 12, versos 3 e 4 diz: e viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Qual é a ideia que está sendo passada aqui? Que esse dragão era o diabo, e ele se rebeliou contra Deus, e ele levou a terça parte das estrelas do céu, o que tudo indica que é os anjos do céu que ele derrubou na sua queda. Mas, irmão, isso não está uma interpretação muito forçada? As estrelas, como é que nós podemos ter certeza que essas estrelas são anjos? Como podemos ter certeza que esse dragão é o diabo? Por causa do versículo 9, do mesmo capítulo 12 de Apocalipse, que diz: e foi precipitado o grande dragão,
a antiga serpente. Olha a alusão a Gênesis capítulo 3. A antiga serpente, chamado diabo, o Satanás, que engana todo mundo. Mais uma revelação importante do diabo. Ele engana. O que ele fez no Éden? A antiga serpente enganou. E assim como ele fez com os anjos. E ele precipitou na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O que lança luz sobre o texto anterior, o versículo anterior, que diz que essa estrela e essa medida de terça parte, provavelmente não é precisa, mas é para dar uma noção dessa influência, desse poder que ele teve de influenciar os demais anjos a se rebeliarem com ele, que caíram então dos céus. Os anjos, ele e seus anjos foram precipitados, na onde? O texto diz, na terra. Ok? Para vermos uma referência ainda mais direta no Novo Testamento, podemos ir a 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, onde o apóstolo Paulo está instruindo o Timóteo que não ordene um neófito como presbítero. O que seria um neófito? Todos sabemos, a grande parte de nós sabemos que um neófito é uma planta nova, neófito, planta nova, que se refere a um novo cristão. Alguém que nasceu de novo há pouco tempo, alguém que foi convertido há pouco tempo. E Paulo diz, não ordene um neófito, uma planta nova, isto é, um novo cristão, não ordene ele como presbítero. Agora, qual a motivação que Paulo vai dar? Qual o motivo dessa instrução que Paulo vai dar para Timóteo? Ele vai dizer assim, não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Olha, não pegue um novo na fé, porque pode acontecer que ele, assim como o diabo, ensoberbecendo-se, se orgulhando, achando que é alguma coisa, caia na mesma condenação que o diabo caiu. Que foi o quê? Logo após ter sido criado, pouco tempo após ter sido criado, se ensoberbeceu com a glória, com a autoridade que provavelmente ele tinha, e o que ele fez? Se ensoberbeceu, se orgulhou e achou que ele era por si mesmo. E aí desejou ser, como nós sabemos, de outros textos também, igual a Deus. Compreendem? Eu trabalhei somente em cima dos textos que são mais explícitos a respeito disso. Existe uma variedade de outros textos que muitas pessoas evocam para fazer uma defesa e uma descrição de como é que foi, mas a maioria desses textos são de interpretação questionável. Ok? Os textos que têm interpretação clara para nós são estes. De uma forma ou de outra, nós podemos concluir que Deus não nos deu um relato preciso, como da nossa queda, com relação à queda dos anjos, mas deixa claro para nós que houve essa queda e houve essa rebelião dos anjos muito anterior à nossa rebelião e à nossa queda como homens. E aí então, Lloyd Jones vai dizer para nós, tome esta passagem com as outras alusões das Escrituras e o resultado é este, ele vai dizer, ali, no meio daqueles seres angélicos reluzentes, estava este ser proeminente, um dos maiores e dos mais capazes, um dos mais poderosos deles todos. Ele se tornou ambicioso, se ensoberbeceu, ficou insatisfeito com a sua posição de subserviência a Deus e quis ser como Deus. Por isso, rebelou-se contra Deus e exaltou-se contra Deus em sua ambição, ensoberbecendo-se, como Paulo escreve a Timóteo, resistiu a Deus e fez-se rebelde contra ele, e o resultado foi que ele caiu, foi punido por Deus com total degradação, e não somente isso, perdeu toda a sua perfeição e a liberdade com que antes desfrutava. Este é um ensino bíblico para nós, meus irmãos. Você consegue compreender? Esta é, pois, a descrição que nos é dada, e lembremos de que tudo isso ocorreu antes da queda do homem. O diabo influenciou esses outros e juntos eles se rebelaram contra Deus. E assim caíram, tornando-se maus e ficaram sob a condenação de Deus. E sendo eles suficientemente grandes, preste atenção nesse ponto que é importante, e sendo eles suficientemente grandes em poder e em número, formaram um reino do mal, ou das trevas, e toda a ambição e todas as atividades do diabo e suas hostes consistem em se opor e em lutar contra Deus.
Observem, existe o reino das trevas e existe o reino dos céus, o reino de Deus, e o reino das trevas? Sim, mas isso é dois reinos eternos? Não. São dois reinos independentes? Não. Esse reino do mal é um reino parasita, que se infiltrou no reino de Deus, que se rebela e se opõe contra tudo que é Deus, que se rebelou contra o próprio Jesus Cristo no deserto, quando foi tentá-lo no deserto. Ele se opôs a Deus, a Cristo, assim como ele foi se opor e destruir as obras de Deus no Éden, em Adão. Ele é agora aquele que tudo aquilo que Deus faz, ele vai atrás para deturpar e perverter. Compreende isso? É nesse sentido que nós podemos entender a origem e o que é esse reino do mal. Aí está a essência e a explicação da origem do mal, meus irmãos. É resultado daquele tremendo acontecimento ocorrido na esfera angelical, na esfera celestial, totalmente acima de nós. Essas criaturas angelicais usaram de sua racionalidade, usaram de sua liberdade e usaram de sua vontade para ir contra as leis de Deus, pecando assim contra ele e trazendo maldição e condenação sobre si mesmo. Preste atenção no que eu falei. Essas criaturas, racionais como nós, tendo liberdade de ação como nós, tendo vontade original como nós temos, vontade que é nossa, ok? Que é desenvolvida por nós mesmos, nós desejamos, nós queremos, nós fazemos por nós mesmos, de certa forma, ok? Eles fazendo uso disso, eles foram contra as leis de Deus. Diego, eles tinham leis? Ora, meus irmãos, se eles não tinham leis, com que base a Escritura nos diz que os anjos pecaram? Como nós vemos em 1 Pedro. Com que base nós podemos dizer que o diabo pecou e peca desde o início? Isso significa que havia sobre os anjos leis. Compreende isso claramente? Vocês conseguem perceber que o que é a lei? Muitos questionam, debatem sobre quando veio a lei. Ah, mas aí não tinha lei, até Moisés não tinha lei. A lei veio com Moisés. Meus irmãos, a lei é uma própria expressão da natureza do caráter de Deus. Desde que Deus existiu, havia lei, meus irmãos. Quando Deus cria esses anjos, automaticamente eles foram criados já, embutidos a lei no coração deles. Que lei? A lei da própria natureza de Deus. Assim como Deus, a nos criar, já imprimiu a sua lei no nosso coração. Quando as 10 pedras, ou os 10 mandamentos na pedra, das 2 pedras de Moisés, vêm aos israelitas, vocês acham que quando Deus falou assim, ó, não matarás? Novidade, eu não sabia disso. Vocês acham que eles fizeram assim, pô, não sabia disso, nunca pensei nisso. Meus irmãos, quando a lei de Deus vem, não matarás, a gente sabe, a consciência nossa nos acusa, não mentirás. Ai. No final você descobre que você sempre soube que que mentir era pecado, era contra a lei de Deus. Então a lei vem externamente por causa que a lei interior foi rasurada pelo homem. Foi calejada, tem outras palavras que ajudam nesse sentido. Elas foram calejadas, foram endurecidas, a consciência do homem foi endurecida. Por isso a lei vem externamente, deixando explícito e claro o pecado deles diante da lei. Então já fica muito claro para nós isso, a questão de que eles, ao pecarem, só pecaram porque foram contra a lei de Deus. Deus colocou eles em certa posição, Deus colocou eles em certa função, e o que eles fizeram? Eles foram contra a função e o local e a posição que Deus colocou eles. Deste modo, eles foram contra a lei de Deus. Como Herman Bavinck que diz para nós, o pecado primeiro surgiu no mundo espiritual. Com base na Escritura, é certo que o pecado não começou na terra, mas no céu. E que a queda dos anjos aconteceu antes da queda da humanidade. É um resumo do que eu falei até aqui. Mas observe, meus irmãos, aonde está a origem do mal? Pelo que vimos até aqui, já começa a ficar claro para nós que o mal surgiu com o pecado. E que o pecado é tanto uma criação do diabo, mas também o pecado é aquilo que fez o diabo se tornar o diabo, em diabo.
Observa a profundidade disso. Quando você vai mais fundo para descobrir a origem do mal, o que você encontra? O pecado. O que tornou o diabo em mal foi o quê? A sua desobediência à lei de Deus. Da mesma forma no Éden. O que tornou os seres humanos mal foi o quê? A desobediência desses homens à lei de Deus. Quando você vai na origem das coisas para descobrir o que é o mal, o que você encontra? Você não encontra o mal como uma energia, como uma força. Você encontra o mal como uma atitude das criaturas de Deus em rebelião e em oposição à lei de Deus. Você consegue compreender então? O que é o mal? O mal é se opor a Deus. Se opor à lei de Deus. O mal é nada mais, nada menos que o pecado. Quando você vai estudar a revelação que Deus nos dá nas Escrituras, e ela nos revela a origem do mal, você vai procurar pelo mal e o que você encontra? Você encontra o pecado. E você, não, vamos fazer uma análise para saber quando que o pecado surgiu. E você vai estudar a origem do pecado. O que você vai encontrar? A origem do mal. De maneira que o pecado é o mal. O mal é o pecado, meus irmãos. É um grande erro localizar o mal como algo distante ou pior do que o pecado. É um grande erro localizar a origem do mal na eternidade. É um grande erro definir o mal como uma força, uma energia ou algo assim. Não, meus irmãos. O mal possui estreita ligação com o pecado. A origem do mal só pode ser encontrada na origem do pecado. E, acima de tudo, a essência do que o mal é só pode ser compreendida quando compreendemos o que o pecado é. Pois aquilo que deu origem aos piores males, tanto na esfera celeste como na esfera terrestre, com toda certeza é o mal maior. O mal sem igual, o mal em sua origem, o mal em sua essência é o pecado. Esse é o mal maior. Todos os males que nós vemos hoje no mundo, meus irmãos, todos os males que nós vemos nas criaturas de Deus, sejam anjos, sejam homens, é derivado de um mal no princípio. Que mal foi esse? A quebra da lei de Deus. Portanto, meus irmãos, a lei de Deus não é algo que rege a religião somente. A lei de Deus não é algo que rege o judaísmo, não é algo que rege o cristianismo. A lei de Deus é algo que rege o cosmos. Desde os filósofos mais antigos, desde as primeiras criaturas, mas falando dos filósofos gregos mais antigos antes de Cristo, desde aquele tempo os homens se debatem, as grandes mentes que passaram por este mundo se debatem com o problema do mal. Todo mundo sabe que há algo de errado com o mundo. E eles sabem que existe o bom e existe o mal, existe o certo e existe o errado. Por quê, meus irmãos? Porque a lei de Deus governa todas as coisas. E o mal é o quê? A quebra e a oposição e contra a lei de Deus. Que todos nós sabemos em nosso interior, porque fomos criados com essa lei em nosso coração. Observam a universalidade da lei de Deus? A universalidade da lei de Deus? Que não rege somente o mundo dos homens, mas rege o mundo celestial dos anjos. Consegue observar isso? Vamos continuar então. A conclusão que nós temos até agora é: o que é o mal? Não há outra explicação, meus irmãos. O mal é o pecado. E o que é o pecado? A transgressão da lei de Deus, a quebra da lei de Deus, ir contra a lei de Deus, ir contra Deus. Se você pega um dicionário hoje e você abre mal, e você vai ver no dicionário, o que é o mal? A primeira definição, sabe qual é? Mal, a oposição ao bem. Essa é a definição de mal, todos os homens sabem. Sabe o que é pecar contra Deus? Nada mais, nada menos que se opor a Deus. Deus disse assim: faz isso. Você diz: não faço. O que é isso? Se opor ao bem supremo, ao sumo bem, que é o próprio Deus. O que é o mal na sua essência? Opor-se a Deus e a sua lei. Isso que é o mal. Para tentar deixar isso mais claro ainda, já estou caminhando para o final. Para tentar deixar isso mais claro, agora eu vou saltar dos ombros de um gigante da teologia, que é o Dr. Martin Lloyd Jones. Nós caminhamos com ele até aqui. Vamos saltar dos ombros desse gigante para um outro gigante. Um gigante do intelecto, C.S. Lewis. Ok? Vamos saltar agora e eu quero usar a explicação de C.S. Lewis para a origem do mal
e para a resposta porque o mal está aí, eu quero usar como uma ilustração para tudo aquilo que nós extraímos agora do ensino bíblico, ok? Vai ser como uma ilustração para nós. E aí o C.S. Lewis vai ensinar para nós. Qual o ponto que ele vai partir? Preste bem atenção. Lembra que eu falei do dualismo? Ok. Nós temos duas explicações para a origem do mal. A bíblica, digamos assim, que é a mais fundamental e a verdadeira, certo? Mas vamos falar humanamente. O mundo sempre teve duas explicações para a origem do mal que estão concorrendo. Então, a outra explicação, a outra teoria que os homens, usando sua mente, sua razão, tentaram desenvolver para explicar o mal, lembre-se, o problema do mal é um problema que os homens debatem com ele antes de Cristo, antes até mesmo dos filósofos gregos, mas a coisa se destacou, se tornou mais relevante com os filósofos gregos. Os filósofos gregos desenvolveram uma teoria, uma ideia, que foi a ideia que nós chamamos elas hoje de dualismo. É a partir desse ponto que o C.S. Lewis vai trabalhar. E eu preciso explicar basicamente o que é o dualismo antes de nós ler o texto dele. Dualismo, meus irmãos, é a explicação de que qual é a origem do mal no mundo? Eles ensinam da seguinte maneira: dualismo, duas forças, dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. E que essas duas forças são eternas, como eu falei no início, certo? Assim como o poder do bem, ele é eterno, ele sempre existiu e ele é independente do poder do mal. Da mesma forma, a teoria deles dizem, o poder do mal, ele sempre existiu. É uma energia, é uma força do cosmos, do universo, eterna e independente da força do bem. Elas não dependem uma da outra, são independentes, mas elas vivem numa guerra eterna. Porque uma é boa, outra é má, elas vivem numa guerra eterna, certo? E aí os filósofos antigos, raciocinando, eles chegaram à seguinte conclusão: o Deus mau criou este mundo material, criou a matéria. E o Deus bom criou o mundo espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, a vida que nós temos. E aí eles vão dizer que a explicação para o mal está em que esse poder do mal e esse poder do bem estão agindo neste mundo. E aí existem duas forças, dois poderes, e assim eles vão explicar aonde está a origem do mal e o que é o mal, ok? É a partir desse ponto. C.S. Lewis vai refutar, vai contrapor, combater esse ensino errado. E aí o C.S. Lewis vai começar da seguinte maneira: dualismo é a crença de que, na raiz de todas as coisas, há duas forças iguais e independentes, uma delas boa e outra má. E o universo é o campo de batalha, na qual trava uma guerra sem fim. Os dois poderes, ou espíritos, ou deuses, o bom e o mal, são tidos como independentes um do outro. Marque bem isso. É assim que eles são independentes um do outro. Eternos, igualmente. Ninguém dá origem a ninguém. Eles são eternos igualmente, o que é uma impossibilidade, mas ok. Nenhum deles gerou o outro. Nenhum deles tem mais direito que o outro de se chamar a si mesmo de Deus. Os dois ficam brigando: eu sou Deus, não, você é Deus. Mas ninguém tem direito, eles são iguais. Um deles aprecia o ódio e a crueldade, o outro o amor e a misericórdia. Cada qual sustenta sua própria visão das coisas. No entanto, cada um deles, presumivelmente, considera a si mesmo o bem e o outro o mal. Observam isso? Um ama o ódio e a crueldade, o outro ama o amor e a misericórdia. O lado que ama o ódio e a crueldade fala: isso é o bom, isso é o bem. E o que ama o amor e a misericórdia não diz: não, isso é o bem, amor e misericórdia que é o bem. Cada um diz que está certo e o outro errado. O bem diz que o outro está errado e o mal diz: não, você está errado, eu estou certo. E aí eles ficam se contrapondo nessa guerra infinita. Essa é a ideia que eles têm. Porém, aí ele inicia a raciocinar sobre isso. Porém, se o dualismo é real, é verdadeiro, o poder maligno deve ser um ser que ama o mal pelo mal. Observam isso? Assim como o bem, o poder do mal, ele deve ser um poder que ama o bem pelo bem, porque é bom amar o bem. E o mal, então, deve amar o mal pelo próprio mal, para ele ser realmente esse poder totalmente mal, independente do bem. Mas na realidade, C.S. Lewis vai dizer, não encontramos ninguém que aprecie o mal só porque é mal. Não é assim que as más pessoas pensam. Elas não apreciam o mal só porque é mal. Vamos lá? Quando fazemos o mal, buscamos com isto obtermos algum bem. Já perceberam isso? Por exemplo, tivemos um assalto recentemente em Blumenau.
Ok? Assaltantes fizeram um assalto altamente armados, levaram quase 10 milhões de reais, ok? E uma moça acabou sendo morta, certo? Faleceu, deixou sua família, deixou seu marido, morreu por causa desses assaltantes. Nós dizemos, isso foi uma coisa boa deles fazer ou eles foram maus em fazer isso? Eles foram maus. Mas o que eles tinham em vista? Eles amavam o mal pelo mal? Será? O que eles queriam com esse assalto? Eles queriam dinheiro. Agora eu pergunto a você, dinheiro é algo mal em si mesmo? Não, mas eles buscaram o dinheiro de uma forma errada. Isso é o mal. Aí está a maldade deles. Portanto, Jesus vai dizer, ninguém ama o mal pelo mal. Ele quer dinheiro. Por que ele quer dinheiro? Porque ele quer conforto. Por que ele quer dinheiro? Porque ele quer aproveitar a vida. Coisas que em si são boas. Mas o modo pelo qual eles vão alcançar essas coisas é que caracteriza a maldade dos atos dele. Não o objetivo que eles estão buscando. O ponto do C.S. Lewis é, meus irmãos, ninguém ama o mal só porque é mal. Todos aqueles que fazem o mal têm algum bem em vista. Ele vai continuar dizendo, a maldade consiste em tentar obter coisas que em si são boas, pelos métodos errados, ou de forma errada. Não quero dizer, de modo algum, que não sejam terrivelmente perversas pessoas que agem assim. Digo apenas que a perversidade, quando a examinadas de perto, quando a examinamos de perto a perversidade e a maldade, revelam-se como um jeito errado de buscar o bem. Deus disse que não pode comer essa fruta. Ah, mas na verdade vocês não sabem. E quando vocês comerem dessa fruta, vocês terão entendimento. A coisa vai ficar muito melhor. Vocês vão ser como Deus. É uma coisa boa. Puf, lá e fizeram mal. Eles objetivaram o mal a fazer aquele mal, desobedecer a lei de Deus? Não. Eles objetivaram uma coisa que para eles era boa. Ok? E essa é a C.S. Lewis vai continuar dizendo, podemos decidir ser bons por amor à própria bondade. Mas jamais podemos ser maus por amor à maldade. Na verdade, nós podemos fazer uma coisa boa só porque ela é boa. Nós fazemos coisas que são boas por causa do valor que porque elas são boas, fazemos porque são boas. Mas o mal não. O mal, quando você faz o mal, você não faz só porque isso é mal. Você faz porque esse mal vai te dar algum benefício. Vai te trazer algum bem. Então, ele vai continuar dizendo, somos seres em busca do bem, e em tudo o que fazemos, até mesmo quando fazemos o mal, o que temos em vista é o bem. Ninguém é cruel simplesmente porque a crueldade é má, meus irmãos. Ela só é porque lhe parece agradável, útil ou pode lhe fornecer algum bem. Hitler era mau, muito mau. Mas você acha que ele se via como mal? Ou você acha que ele amava o mal pela maldade? Não, ele achava que aqueles métodos terríveis que ele usava de matar as pessoas, de acabar com os judeus, de todos os métodos terríveis e cruéis que ele utilizava, ele tinha um bem em vista. Ele tinha um ideal em vista que ele achava que era tão bom que valia a pena toda aquela maldade. Então ninguém faz o mal só porque é mal. Hitler não era mal só porque ele amava o mal, porque é mal e quer que ser bom. Não. Quando a pessoa é má, ela está buscando algo bom, mas de maneira errada. Ela acha que aquilo é bom, ela acha que é bom, então, que aqueles degraus necessários da crueldade, do assassinato, do estupro, são degraus necessários para se alcançar o bem que está lá em cima. Observam? Ninguém é mal só porque é mal. Esse é o desenvolvimento, o raciocínio que ele está tendo aqui conosco. Aí ele vai concluir, em outras palavras, a maldade nem sequer consegue ser má como a bondade é boa. A bondade é bondade em si mesma, ao passo que a maldade, na sua essência, é o bem pervertido. Compreende isso? A bondade, ela é boa em si mesma, ao passo que a maldade nem consegue ser má em si mesma. Ela é, na verdade, como você for analisar a maldade na sua essência, ela é o bem pervertido, corrompido. E para que haja uma perversão, é preciso que antes haja uma perfeição. Chamamos o estupro, ou pedofilia, ou adultério de perversão sexual, ou de maldade, mas para chamá-lo assim, temos de ter a ideia de uma sexualidade pura e saudável. Conseguimos distinguir claramente um do outro, porque a perversão pode ser explicada pela normalidade, mas a normalidade não pode ser explicada pela perversão. Observam? O mal, ele só é explicado à luz do bem. O errado só pode ser explicado à luz do certo.
Uma linha é torta. Como que você consegue saber que uma linha é torta? Porque você tem uma referência de uma linha, do que é uma linha reta. Então, como que os homens que não creem em Deus podem olhar para o mundo e dizer, quanta maldade? Se Deus não existe, meu amigo, não existe certo e errado. Da onde que vem esse sentimento de que as coisas não é certa, que isso é certo e que isso é errado? Da onde que vem esse sentimento? Vem da ideia que nós temos em nós, de que existe o padrão certo para as coisas. Da onde que surgiu até mesmo nos ateus, essa ideia de que o mundo não é bom. Só pode ter surgido essa ideia, ele só pode chegar à conclusão de que o mundo tem algo errado com o mundo, se ele tiver que antes crer que o mundo era antes bom, ou que tem um modo de ser bom das coisas e que as coisas estão fora dos trilhos. Para ele olhar para uma linha torta e dizer, essa linha está torta. É por quê? Porque eles têm em mente, de alguma forma eles sabem que existe a linha reta. Portanto, a linha reta é reta por si mesma. Ela não é explicada à luz da linha torta, ela é reta. Ela é e acabou. Mas a linha torta só pode ser explicada à luz da linha reta. Uma outra forma de explicar. Digamos que você tem um celular. E o seu celular está com a tela trincada. Como que você sabe que a tela está trincada? Como que você faz esse julgamento? A tela está trincada. Se não, à luz do que você sabe que seria a normalidade, que a tela não está trincada. Então, o errado só pode ser explicado à luz do certo. O imperfeito só pode ser explicado à luz do perfeito. Por quê? Porque o imperfeito, o errado e o mal é uma distorção, é uma corrupção das coisas como elas são, boas, perfeitas e corretas em si mesmo. Compreende isso? Aí ele vai chegar à conclusão. Segue-se que o poder maligno, então, meus irmãos, que supostamente está em pé de igualdade com o poder benigno e ama o mal pelo mal, como o poder benigno ama o bem pelo bem, não passa de uma ideia ilusória, uma ideia errada. O mal não é eterno. Por quê? Porque o mal só pode ser explicado à luz do bem. Então ele está abaixo do bem, não igual. Não pode existir o mal por si mesmo, porque as coisas só são más à luz de uma deturpação daquilo que é bom, que é o bem. Então logo o mal está abaixo do bem, não do lado. E aí ele vai continuar para nós aqui. Para ser mal, ele tem que querer algo bom e buscá-lo de forma errada. Tem de ter, presta atenção, impulsos originalmente bons para depois pervertê-los. Vamos colocar o assunto de uma forma ainda mais clara. Para que seja mal, presta atenção, esse poder tem primeiro que existir, ter inteligência e ter vontade. Para o ser humano ser mal, ele precisa primeiro existir, ter inteligência e ter vontade. Para o diabo ser mal, ele precisou antes existir, ter inteligência e ter vontade. Ora, a existência, a inteligência e a vontade são em si mesmas coisas boas. Logo, esse poder tem de receber essas qualidades do poder benigno. Mesmo para ser mal, tem de pegar emprestado, roubá-lo do seu opositor. Você começa a perceber agora por que o cristianismo sempre afirmou que o diabo é um anjo caído? Isto não é apenas uma historieta para crianças, é o reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita e não um ente original, existente e eterno em si mesmo. As forças que fazem com que o mal possa subsistir foram dadas pelo bem. Todas as coisas que possibilitam um homem que ele seja efetivamente mal, em si mesmas são qualidades, são coisas boas, como por exemplo, firmeza de propósitos, desejos, inteligência, esperteza, boa aparência e a própria existência. Tudo isso tem que ser dado pelo bem. Quando ele perverter isso, então dá origem ao que é o mal. E por causa disso que o dualismo, a rigor, não funciona e não pode e não serve para uma explicação coerente do que é o mal. Conseguiram perceber? Mas ele continua e finaliza. O cristianismo concorda com o dualismo. Em que sentido? Que o universo está em guerra. Mas discorda que seja uma guerra eterna de forças iguais e independentes. Considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e afirma que vivemos na parte do universo ocupada pelos rebeldes. Assim é este mundo, um território ocupado pelo inimigo.
em que nós mesmos somos parte desses inimigos. O cristianismo, então, é a história de como um rei, por direito próprio, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Quando você vem à igreja, na verdade, vem receber os códigos secretos mandados para nossos amigos, para nos comunicarmos uns com os outros e com o Supremo Capitão, o nosso Senhor, e recebemos as instruções para a nossa ação de sabotagem ou de resgate no mundo, porque o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, derramou seu sangue para nos livrar da culpa e do domínio do mal, isto é, do pecado, e nos resgatar deste império das trevas, este reino parasita que se instalou no mundo de Deus. Consegue pegar? Consegue compreender agora? Eu penso que, se você conseguir acompanhar minimamente o raciocínio de C.S. Lewis aqui, ele deixou claro para nós, ou por uma perspectiva um pouco mais nítida e mais clara, a essência e o que é o mal. Mais uma vez eu lembro, isso é fundamental, meus irmãos, porque de uma forma ou de outra, em nossa cabeça, nós temos uma ideia errada a respeito do que é o mal. Sempre caímos nesse dualismo, certo? E vocês vejam, meus irmãos, se o mal é uma oposição à lei de Deus, a Deus e à lei de Deus, você consegue ver a impossibilidade do mal ter se originado no próprio Deus? O mal é ir contra a lei de Deus. Você já imaginou Deus indo contra a sua própria lei? Então muitos defendem, o mal estava em Deus. Quando Deus criou as coisas, Ele criou com o mal já. Muitos creem assim. Muitos olham para o livro de Gênesis e dizem, esse Deus que vocês creem é um Deus mau, porque Ele criou as coisas com matéria, com desejo sexual, com coisas que em si são más. Não, meus irmãos. Olha a loucura que é isso. O mal é ir contra a própria lei de Deus. Imagina se Deus ia contra a sua própria lei. É uma impossibilidade. O mal só é uma possibilidade a partir de criaturas racionais, com vontade própria e com liberdade de ação para se opor à lei de Deus. O mal só pode ter base e origem ali, em criaturas, na sua vontade e na sua liberdade de ação, para então se opor à lei de Deus. Só pode ter origem nos corações das criaturas e jamais no Criador. Repetindo no 1 João, Deus é luz e não habita nele trevas alguma. Ok? 4 aplicações finais para terminar. Essa pregação, como vocês perceberam, foi bastante diferente da minha última pregação. A outra foi bem aplicativa, foi meio que devocional, enquanto essa foi bastante instrutiva. Eu tinha já noção da diferença disso, mas você percebe como é importante pensarmos de acordo com o modo que as Escrituras pensam? Como isso muda muita coisa? Se o problema do mal, meus irmãos, é o problema do pecado, ninguém pode apontar o dedo para Deus e dizer assim, você é bom e o mal está aí e o Senhor não faz nada. Sabe por quê? Sabe por que não podemos acusar isso em Deus? Porque na cruz, Deus tratou com o problema do mal no mundo. Sabe por que a gente acha que Deus não faz nada? O mal está acontecendo, Deus não faz nada. É porque a gente não sabe o que é o mal. Se nós soubermos o que é o mal, entendemos que o mal está em nós, e é uma atitude em nós em relação à lei de Deus, que é o próprio Deus, nós entenderemos que ao tratar com a nossa rebelião, nosso pecado na cruz, Deus tratou com o mal. E quando alguém te dizer, se Deus é tão poderoso, Ele é tão bom, por que Ele não acaba com o mal de uma vez por todas? Porque Ele também é misericordioso e também é amor. Porque se Ele fosse acabar com o mal de uma vez por todas, Ele teria que acabar conosco. Lembra-se de Noé? A malignidade do homem se aumentou muito, eu vou ter que acabar com o mal. O que você vai fazer? Eu vou acabar com vocês? Deus enviou água e matou todos os homens. Porque para acabar com o mal tem que acabar com quem? Com os homens. Então, meus irmãos, se a história se iniciou, o homem caiu, se rebeliou e chegamos aonde chegamos, é por causa da misericórdia e da graça de Deus em nos salvar. É que o número daqueles que são eleitos, daqueles que são amados, escolhidos por Ele, ainda não se fechou. Deus está tendo paciência com o nosso pecado, isto é, o mal, para que Ele possa concluir a sua obra de amor e de misericórdia estendida a todos nós. Lembre-se, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Abacuque disse acertadamente, como que tu, sendo um Deus puro, que não podes contemplar o mal, como que tu contempla e não faz nada? Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós
O mal está em nós, não sermos consumidos. Primeiro, você consegue compreender então agora com mais clareza o que é o mal? Consegue compreender a real situação deste mundo e por que as coisas são como são? Consegue compreender que o mal em sua essência é o próprio pecado e a nossa rebelião contra Deus, a quebra de suas leis? A desobediência à sua santa e boa vontade? Segundo, você compreende agora, isso é muito importante, que a menor desobediência ao menor dos mandamentos de Deus é um ato de maldade infinita e que existe maldade suficiente no menor pecado para acender e abastecer o inferno inteiro por toda a eternidade? A menor desobediência à lei de Deus, o menor pecado que nós possamos cometer é uma ação de maldade infinita, de oposição e rebelião a Deus. Um mal em si mesmo que é capaz de acender e abastecer o inferno por toda a eternidade. Terceiro, compreenda que se não fosse a sabedoria de Deus em exercer a sua justiça, punindo o seu mal no seu próprio Filho Jesus Cristo na cruz, e a graça e a justificação, para que a graça e a justificação pudesse ser concedida a você, você permaneceria, se não fosse isso, sendo alvo da ira e do furor e do juízo divino de Deus por causa do seu mal? Compreende a sabedoria de Deus e o amor de Deus através da cruz? Por último agora, e talvez mais importante, e tendo compreendido isto, você percebe o quão dependente de Jesus Cristo você é? Percebe, meus irmãos, à luz do que a Escritura nos ensina, o quão dependente de Jesus Cristo você é? Compreende que você não pode viver nenhum só dia a mais de sua vida sem tê-lo como seu Salvador? Porque Deus irá julgar o mal, Deus irá condenar o mal, e o mal é a sua atitude em relação a Deus, está em você. Então você não pode viver nenhum só dia a mais sem ter Jesus Cristo como seu Salvador. Não pode. Você percebe a gravidade disso? Sem tê-lo como seu substituto, o seu mediador, aquele que recebeu a ira e o castigo que você merece, e que sem ele, ai de você, pois na verdade você não é tão bom como você achava que era, e não vai passar do juízo de Deus sem estar coberto da justiça de Cristo. E o ponto é esse, meus irmãos: ninguém passará ileso do juízo divino sem estar coberto do sangue de Cristo. Na próxima mensagem, nós iremos trabalhar a respeito, e chegarmos com mais clareza, a nossa queda, como ocorreu a nossa queda, e como se originou o mal em nós, nos homens, neste mundo, após ter sido originado no mundo celeste, para que nós possamos entender, deixar esses fundamentos bem estabelecidos, e que possamos entender quão grande é a graça e a misericórdia que foi estendido a nós. Vamos orar? Ó Senhor Deus, Santo Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor não nos deixou sem luz, sem entendimento, Pai, sobre a nossa real situação. Nós te damos graça pela Tua revelação, te damos graça pelo Teu Santo Evangelho, Pai, que traz a nós a luz e nos mostra como que um espelho quem nós realmente somos diante de quem Tu és, ó Pai. Obrigado pela Tua santa palavra, Senhor, que nos revela, Pai, os tesouros mais preciosos que a humanidade possui, Senhor. O conhecimento que o Senhor nos concede por meio da Tua revelação, Pai, são o conhecimento mais precioso, são as verdades mais preciosas, Pai, que nós mais necessitamos, Senhor, para vivermos essa vida e para adentrarmos a eternidade após a nossa morte, Senhor. Nós precisamos, Pai, atentar para o que o Senhor disse em Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa perdoar-nos, Pai, por nossa negligência, Pai, e que o Senhor possa nos atrair-nos a Ti, Pai, com cordas de amor, Deus, que é o que o Senhor fez por meio da Tua cruz, por meio do Teu Filho, Senhor, que nos amou de tal maneira, Senhor, que se entregou pela propiciação do nosso mal, Pai, que recebeu a Tua ira e a Tua justiça pelo mal no mundo, Pai, pelo nosso mal, Senhor. Nós te damos graça, Pai, e te pedimos, Pai, ajuda-nos, ilumina-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.